nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Jonatas Fernandes de Souza, sacerdote do Vicariato Apostólico de Mitu, aqui na selva amazônica colombiana. Vamos fazer sequência das nossas catequeses sobre a virtude da oração. Estamos no ano da oração convocado pelo Papa Francisco para preparar-nos para o ano jubilar da esperança no próximo ano. Estamos na nossa 15ª catequese. E vamos tomar como base a catequese que o Papa Francisco deu no dia 25 de novembro de 2020, intitulada A Oração da Igreja Nascente. Como nos relata o livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, escrevendo os Atos dos Apóstolos, ele nos relata ali como a igreja foi nascendo, como a igreja, de alguma maneira, foi surgindo, dando seus primeiros passos. A igreja não nasceu com catedrais, a igreja não nasceu com templos grandes ou com santuários. A igreja nasceu pobre, nasceu de uma maneira simples, nasceu ali na vivência, antes de tudo, comunitária. É interessante que há umas características próprias dessa igreja. Essa igreja que nós deveríamos imitar. Nós que somos hoje essa igreja de alguma maneira tão organizada já, deveríamos viver também essa simplicidade da igreja da escuta da palavra de Deus, do ensinamento dos apóstolos. Da igreja que vive a união fraterna, que de alguma maneira se perdeu muito com tantas divisões. A igreja que partilha a Eucaristia, que sabe que o seu tesouro maior é a Santa Eucaristia. E que, antes de tudo, a oração. A oração que talvez possa ser comunitária ou talvez pessoal, mas que nos falta muito na igreja hoje e que a igreja primitiva nos dá tanto exemplo. Eles, tanto no templo como nas casas, sempre em oração. Vemos os apóstolos, antes de fazer qualquer coisa, sempre buscando a oração e Deus atuando por meio deles. Quando eles estavam esperando o Espírito Santo, eles estavam 10 dias, ali no 10º dia em oração, desde a ascensão do Senhor, até que Jesus, nosso Senhor, enviou sobre eles o Espírito Santo, estavam em oração. Nós, para que possamos ser verdadeiramente igreja de Cristo, para que possamos verdadeiramente ser essa igreja que dê frutos, como essa primeira igreja, a igreja primitiva deu tantos frutos, devemos estar mais centrados, unidos em nosso Senhor Jesus Cristo, unidos na oração, para que verdadeiramente o Espírito Santo possa conduzir-nos. Porque existem tantas divisões hoje, tantos partidarismos dentro da nossa própria igreja, infelizmente. E nós devemos ter consciência que a igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, é o corpo místico de Cristo. E se nós não estamos unidos entre nós como membros, não existe igreja. Existem membros divididos, membros separados, mas não funciona, porque se não estamos unidos a Cristo, porque a mão necessita do pé. Os olhos necessitam das mãos e nós necessitamos um dos outros. Nós, como igreja, temos que crescer nessa virtude tão necessária. A oração que nos une, a oração que nos faz humildes, a oração que verdadeiramente nos faz elevar até Deus para que o Espírito Santo atue em nós. E se nós não temos essa capacidade de reconhecer que muitos de nós na igreja não estamos caminhando conforme a vontade de Deus, porque estamos deixando a oração de lado. Estamos com tanto ativismo. Não podemos separar a atividade apostólica, pastoral, sem a oração. Quanto estamos rezando nas nossas pastorais, nas nossas paróquias? Quanto estamos rezando nos nossos grupos apostólicos? Mas não só a oração que é a regra obrigatória de cada grupo, que às vezes rezamos e às vezes mal rezado, podemos dizer assim, mas a oração pessoal de conversão, a oração comunitária, que vai muito além daquelas orações já obrigatórias, mas também aquelas vezes que nos dedicamos mais tempo a escutar a palavra de Deus, a meditar o que Deus quer para nossas vidas. Por isso, essa igreja primitiva nos faz pensar
e fazer um exame de consciência. O que estamos fazendo com a nossa igreja? A igreja que foi fundada por nosso Senhor para ser a continuação da sua missão salvadora, redentora no mundo. Se não tem a oração, se não tem essa força que vem dessa virtude tão necessária, as atividades apostólicas não vão ter sentido. Não vão ter sentido. Então, por isso, convido a todos, aqueles que me escutam, aqueles que de verdade querem uma vivência profunda da sua fé dentro da igreja. Orem, rezem. A oração salva, a oração redime, a oração faz mudar. Às vezes, nós podemos pensar, por que as nossas pastorais não dão tanto fruto? Fruto para a vida eterna. Porque às vezes podemos ter muitas pessoas ali juntas, né? Mas se não tem a oração, se torna somente um grupo. Um grupo de pessoas, de amigos, um grupo como uma ONG, mas que não tem exatamente um fim santificador. Quantos grupos divididos, grupos apostólicos, pastorais, que simplesmente fazem, mas não dão sentido. Então, aqui eu convido a todos vocês a meditar nos Atos dos Apóstolos, aquela igreja que antes de tudo queria que nosso Senhor Jesus Cristo fosse conhecido, que a igreja que queria que o maior número de almas se salvasse, mas não no sentido de vem pra cá e vem fazer parte aqui, mas sem um ideal que é viver unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentido da igreja. Esse é o sentido porque vivemos a nossa vida cristã, nosso batismo, para que estemos unidos. Então a igreja primitiva, que sofreu perseguição, a igreja primitiva que estava sempre unida na caridade, velando pelos mais pobres, mais necessitados, que vivia essa caridade fraterna entre eles, mesmo tendo certas dificuldades, mas tendo a Cristo que nos une. Por isso, eu convido, vamos ter mais vida de oração nas nossas vidas paroquiais, nas nossas vidas comunitárias como igreja. Às vezes olhamos demais para os grandes, né? Às vezes queremos cobrar do bispo, do papa, queremos cobrar do nosso pároco, mas estamos cobrando de nós mesmos uma vida verdadeiramente cristã? Então, não esperemos para que o bispo dê a solução, o pároco ou o papa dê a solução para as coisas, por mais que é obrigação, no caso deles, nós como os pastores, mas também faça a sua parte. Reze muito, ore muito por toda a igreja, para a santificação do clero, para a santificação dos grupos apostólicos, para que verdadeiramente a igreja seja esse fruto do sangue redentor de Cristo nas almas, e que possamos nós, verdadeiramente, nos encontrar todos unidos no céu, louvando e bendizendo a Deus. Que Deus nos abençoe muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.